Por mais de 2000 anos, a figura de Jesus Cristo tem inspirado bilhões de pessoas pelo mundo. Mas quem foi ele de verdade? Um profeta? O Filho de Deus? Ou um homem cuja história foi transformada pelo tempo? Vamos aqui percorrer a vida, os ensinamentos e o impacto de Jesus Cristo, analisando tanto a história quanto a fé. Jesus nasceu em um tempo de grandes turbulências. A região da Judeia estava sob domínio romano e o povo judeu esperava um Messias libertador. As evidências históricas de Jesus vêm de fontes como Flávio Joséfo e Tácito, além dos próprios evangelhos, que misturam história e teologia. No primeiro século da Era Comum, a região da Judéia estava sob o controle do poderoso Império Romano. Era um tempo de tensão, esperança e profunda devoção religiosa. Nesse contexto, a cultura judaica florescia sob o peso da dominação estrangeira. A conquista da Judéia pelos romanos aconteceu em 63 a.C., quando Pompeu invadiu Jerusalém. Desde então, a região foi governada por procuradores romanos, sendo um dos mais famosos Pôncio Pilatos. Roma impunha tributos pesados, e a presença de soldados aumentava a tensão entre os judeus. A vida cotidiana era centrada na família, na sinagoga e no Templo de Jerusalém. Os judeus eram divididos em diferentes grupos religiosos e sociais. Os fariseus, zelosos da lei, os saduceus, ligados à aristocracia sacerdotal, os essênios, que buscavam pureza no deserto, e os zelotes, que queriam livrar-se do jugo romano. Era uma noite tranquila em Belém, quando Maria e José chegaram à cidade após uma longa e cansativa jornada. Maria, grávida, sentia as dores do parto se aproximando, mas todas as hospedarias estavam lotadas. Sem outra opção, o casal encontrou abrigo em um humilde estábulo, cercado por animais e sob a luz suave das estrelas. Maria deu à luz a seu filho. Naquela noite, pastores que guardavam seus rebanhos foram surpreendidos por anjos que anunciavam o nascimento do Salvador. Guiados por uma estrela, sábios do Oriente, conhecidos como magos, trouxeram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. O nascimento e a infância de Jesus são um testemunho de humildade e propósito. Ele veio ao mundo não como um rei em palácios, mas como uma luz para todos. Seu caminho estava apenas começando, mas sua mensagem ecoaria para toda a eternidade. Desde cedo, Jesus encantava multidões com suas palavras sobre amor, perdão
e justiça. Ele falava de um reino de Deus diferente dos reinos humanos. Amai-vos uns aos outros. Bem-aventurados os humildes. Mas suas palavras incomodavam os poderosos, e ao lado de seus 12 discípulos, Jesus caminhava para um destino inevitável. Naquela noite, sob a luz fria da lua, Jesus sabia que sua hora havia chegado. A jornada que o trouxera ao mundo estava prestes a atingir seu clímax. O peso do destino repousava sobre seus ombros, e sua oração era de entrega e sofrimento. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Com um beijo, a profecia se cumpria. Judas entregava o Filho do Homem nas mãos daqueles que o temiam. Os soldados cercaram Jesus e Pedro, tomado pelo ímpeto, ergueu sua espada. E assim, o Cordeiro de Deus foi levado, sem resistência, sem revolta, mas com a serenidade de quem sabia que a redenção da humanidade estava selada. Interroga aqueles que me ouviram falar. Respondes assim? Após ser traído e preso, Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos. Embora não encontrasse culpa nele, o governador romano cedeu à pressão do povo e condenou Jesus à morte na cruz. Acusado de blasfêmia e rebelião, Jesus foi condenado à morte. A crucificação foi o método mais cruel reservado aos criminosos da época. Flagelado e humilhado, Jesus recebeu sobre seus ombros a pesada cruz. Caminhou pelas ruas de Jerusalém, caindo 3 vezes sob o peso da dor e do sofrimento. Após horas de agonia, Jesus entregou seu espírito, dizendo: está consumado. O céu escureceu, a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou, em sinal de um novo tempo. Seu corpo foi colocado em um túmulo, mas a história não terminaria ali. 3 dias depois, a pedra foi removida e a esperança renasceu. Jesus havia ressuscitado, trazendo vida e salvação para todos. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo, mas o impacto de Jesus vai além da fé. Suas ideias moldaram a ética, a arte e os direitos humanos. O que faz de Jesus uma figura tão presente, mesmo depois de 2000 anos. Jesus Cristo foi um homem, uma ideia, um movimento. Para alguns, ele é Deus, para outros, um líder revolucionário. Mas de qualquer forma, sua mensagem continua ecoando. A Via Crucis de Jesus não foi apenas um caminho de dor, mas de redenção. Seu sacrifício nos trouxe esperança, e sua ressurreição nos convida a uma nova vida.